Hoje nós preparamos um dossiê sobre o apresentador de TV, que se diz um grande e implacável defensor da lei e da ordem, mas possui um histórico de contradições, um histórico de alinhamento com figuras perigosas da política brasileira, e eu vou expor para vocês nesse vídeo todo o passado de José Luiz da Atena. Quem ele tenta esconder ser, quem realmente é José Luiz da Atena. Neste vídeo vamos desvendar as várias facetas do apresentador e quem ele esconde ser por trás daquela figura implacável de apresentador de TV. Vamos examinar a sua trajetória, o seu passado político, as suas alianças e todas as histórias escondidas atrás daquele carisma televisivo e de um político com pautas extremamente populistas. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer o outro lado do José Luiz da Atena, o homem por trás do microfone, se ele realmente é quem diz ser. A verdade é que o da Atena é um puro suco de esquerdismo. Começou a sua carreira jornalística no rádio esportivo, mas logo migrou para a TV. Ele já despontava na Rede Globo em 1989, quando foi demitido por, pasmem, subir no palanque do Lula. Foi naquela oportunidade que ele migrou para a Rede Bandeirantes de televisão. Ele filiou-se inicialmente ao PT em 3 de abril de 1992 e ficou filiado ao partido do Lula até 2015, quando em setembro se desfiliou do PT para oficializar a sua filiação ao PP, então Partido Progressista. Depois da sua rápida passagem pelo PP, ele filiou-se ao PRP em 2017. Em junho de 2018, filiou-se ao quarto partido, o DEM. A ligação tinha como intuito uma possível candidatura ao Senado, que nunca aconteceu. Foi a primeira da Atenada, ele desistiu. 2 anos depois, em 2020, da Atena assinou sua filiação ao MDB. Na ocasião, ele deixou em aberto se seria candidato a prefeito ou vice na cidade de São Paulo. Não foi candidato a nada. Logo mais, em 2021, filiou-se ao PSL, como pré-candidato à presidência pelo partido que elegeu Jair Bolsonaro. Mas antes mesmo da eleição, em 2022, filiou-se à União Brasil. Da Atena foi anunciado na coligação do ex-governador Rodrigo Garcia como candidato ao Senado. Mais uma vez, ele desistiu. E o mais interessante é que, mesmo anunciado como parte da chapa do Rodrigo Garcia, ele saiu da União Brasil e filiou-se ao antigo PSC. Na ocasião, ele colocou seu nome à disposição para ser candidato ao Senado. Ele seria um senador por São Paulo na chapa do governador Tarcísio de Freitas, algo que você sabe nunca aconteceu. Naquela eleição foi bastante interessante, porque primeiro ele datenou o Rodrigo Garcia, e depois ele datenou o próprio Tarcísio e não saiu candidato ao Senado de maneira alguma. Foi quando em março de 2023 ele voltou a guinar a sua biruta para a esquerda e filiou-se ao PDT de Ciro Gomes. Na ocasião ele visava uma candidatura à Prefeitura de São Paulo pela sigla, mas isso não durou muito. 8 meses depois ele se desfiliou do PDT, alegando motivos de ordem pessoal. Quais motivos seriam esses? Então, em dezembro do ano passado, ainda em 2023, ele filiou-se ao PSB, ensaiando disputar as eleições pela 5ª vez, agora como vice de Tabata. Havia até um acordo firmado, a chapa seria Tabata prefeita e da Atena vice. A questão é que o da Atena tem uma grande mania de grandeza e começou a achar que ele era maior que a Tabata. Então ele saiu do PSB e se filiou ao PSDB de João Dória. Isso já demonstra quem é o da Atena, nem ele sabe quem ele é. Uma hora ele está num partido de esquerda, uma hora num partido de direita, aponta para o centro, vai para cima, vai para a direita, volta para a esquerda e nunca até então era candidato. E aí é importante rememorar essa frase do da Atena, como ele se coloca como o bastião da moralidade. Só ele é um ungido que pode consertar a política do mundo. Olha só. Não queria estar aqui, estou aqui a contragosto pra caramba, mas estou aqui por um compromisso sagrado com o povo do Brasil. E acrescentou, vocês podem ter um político de péssima qualidade, uma porcaria, mas terão um cara que vai ser uma coisa só, honesto com vocês. Vamos concordar? O da Atena não é honesto, nem com ele mesmo. Afinal de contas, quem é o próprio da Atena? Eu duvido que ele saiba. O interessante é que ele acumulou ao longo de sua carreira inúmeros processos, a sua grande maioria por danos morais. Eu queria passar o vídeo mostrando todos os processos do da Atena, mas são 264, e vamos concordar que o vídeo vai ficar muito chato.
Então, eu separei alguns mais interessantes. Se você duvida, tá aqui o Jus Brasil do Datena. O número é muito claro, 264. Em 2020, olha só que interessante, Datena é condenado a pagar 20 mil reais em cadeiras de roda após ofender a Xuxa. A frase que o Datena disse com relação à Xuxa: uma das poucas vezes que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel, e foram bem poucas, é quando ele assistia aquela garota de programa infantil que cresceu e continua infantil. E além disso, imbecil. Em outro caso, em 2023, o Datena foi condenado a indenizar uma mulher em 10 mil reais porque ele apresentou ela, pasmem, como morta. Na reportagem, ele apresentava uma vítima de feminicídio e colocou a imagem da pessoa viva. Imagine o impacto que ele causou na vida dessa pessoa. Naturalmente, a Band reconheceu o erro e ele pagou a conta. Ainda em 2023, a justiça condenou o Datena a pagar 50 mil reais em indenização a uma advogada, a qual ele se referiu como integrante de um grupo de prostitutas que aplicava golpes contra idosos. Ou seja, não há o menor compromisso com a verdade no jornalismo do Datena. E ele também foi condenado pelo STJ a indenizar um operador de telemarketing em 60 mil reais após apontá-lo como estuprador. O homem foi absolvido. E o operador alegou que teve a sua imagem, além da placa do carro, divulgados pelo Datena em 2011. E vamos concordar, não existe nada pior do que você ser anunciado em rede nacional como estuprador, sem que o seja. O Datena, volto a dizer, tem compromisso com o sensacionalismo, não com a verdade. Os processos apontam isso. E aí, essa aqui é a cereja do bolo. A justiça aplicou uma multa de 4,7 milhões de reais à Rede Bandeirantes por descumprimento de uma condenação judicial. E aí vem esta matéria. Datena falta ao trabalho para não ler decisão judicial no Brasil urgente. Entre as condenações, ele teria que ler uma decisão, mas o ego do Datena é maior que a própria barriga, e naturalmente ele não quis se expor ao ridículo de ler uma decisão de algo que ele mesmo cavou. Então ele fugiu do programa. E aí a inglória tarefa ficou para o repórter Lucas Martins, que, além do direito de resposta, a emissora terá que indenizar a companhia aérea. O valor se refere a um caso de 2009, quando o Datena, e não a Band, não conseguiu embarcar em um voo na Grécia e passou a criticar a companhia Alitalia ao vivo no programa Brasil Urgente. Ele comparou a Alitalia com Adolf Hitler. E aí a gente vê que o Datena se vale do fato de ser jornalista para advogar em causas próprias, achincalhando a imagem de pessoas ou empresas que ele não gosta. Ou seja, é um sujeito que já tem um viés autoritário, que pratica abuso de poder midiático ao simplesmente ficar falando o que ele bem entende ao vivo e todo mundo tendo que suportar as críticas desarrazoadas, incomprovadas e completamente ácidas do apresentador. E vale destacar que a atitude do Datena, covarde, de fugir do programa para não ter que ler a nota do problema que ele mesmo causou, demonstra a falta de compromisso do apresentador com a ética e com a verdade. Mas não para por aí não. Bruna News, funcionária da Rede Bandeirantes, que era uma antiga repórter, acusou José Luiz Datena de assédio. Pasmem. Quando aconteceu o assédio real, frente a frente, decidi procurar a justiça e denunciar, afirmou Bruna Drills. O apresentador Datena negou. Em entrevista ao Fofocalizando do SBT em 2019, Bruna confirmou denúncias envolvendo o apresentador que foram publicadas pelo site de notícias da TV, afirmando que o fato teria ocorrido por volta do meio do ano passado, ou seja, em 2018. Segundo as acusações, em uma confraternização com a equipe, Datena teria dito frases como: "Já bati muita pra você nem imagina o quanto, e é um desperdício você namorar uma mulher, não deve ter conhecido o homem certo." Essas foram as palavras que o Datena teria dito à apresentadora, segundo a própria apresentadora. A Bruna disse que enviou uma carta para a emissora relatando o assédio, mas ficou chateada com a postura da emissora. E logo depois ela afirmou isso, que ela foi induzida a inocentar Datena de assédio. Ela havia o acusado do assédio sexual que eu relatei para vocês. E após declarar que mentiu sobre a acusação sexual contra o apresentador, ela afirmou ter sido induzida a assinar a carta na qual se retratava e inocentava o jornalista. Isso é extremamente severo. Pior que o assédio é você agir dolosamente para calar a vítima, vamos concordar. E aí o Datena foi denunciado sob acusação de racismo em duas ocasiões. A informação consta da sua certidão de antecedentes criminais apresentada à Justiça Eleitoral. Tá aqui, crime de racismo. Nas duas vezes, em 2005 e 2012, os inquéritos foram arquivados, porque não há nenhum processo decorrente deste inquérito, não houve ação penal, nem sequer denúncia. Ou seja,
Foi aberto inquérito e não houve denúncia. A questão é que é bem provável que isso aconteceu anteriormente do racismo se tornar um crime inafiançável. E vale lembrar que o Datena inclusive cogitou a sair na chapa do Guilherme Boulos. Afinal de contas, são duas faces da mesma moeda. Dá uma olhada no vídeo entre o Guilherme Boulos e o Datena firmando uma aliança. Agora, como peitar o Lula, não é o PT, como peitar o Lula. Não é que é o PT